Milionário fica em alerta após mendiga negra alertar sobre seu café. A cidade pulsava, luzes brilhantes dançavam através dos arranha-céus, enquanto o som dos carros e das pessoas criavam uma sinfonia caótica. Era uma manhã como qualquer outra para Leonardo, um milionário astuto, deslizando pelas avenidas de sua amada metrópole. Seu mundo estava repleto de luxo, iates, festas exclusivas e jantares em restaurantes com estrelas Michelin. Mas tudo isso mudou quando ele entrou na Valentina Café, um local sofisticado onde a elite se encontrava. O aroma dos grãos de café frescos se misturava ao cheiro de pastéis quentes e a decoração era um... Leonardo riu, nervosamente, quase desdenhando. Com certeza não está manipulado, senhora. É apenas café. No fundo, porém, palavras dela penetraram seu cerne, provocando um nó no estômago que ele não conseguia ignorar. Uma presença inesperada naquele universo de privilégios. Por um momento, o ambiente se silenciou, nem o tilintar das xícaras ou o murmúrio das conversas. Aisha avançou um passo, seu olhar fixo em Leonardo. Não me escute agora, mas você vai perceber. Muito em breve. E sem mais palavras, se afastou, deixando o glamour daquela cafeteria parecer um pouco mais vazio, um pouco mais frio. O café chegou, exalando um aroma intenso e encorpado. Leonardo hesitou, estudando a bebida como se fosse uma poção mágica. Ele decidiu ignorar a estranha interação e deu um gole. O sabor era robusto e complexo, mas algo se instigou em sua mente. O que Aisha havia dito ecoava, entrando em sua mente como uma sombra, uma ideia que não era fácil de afastar. Nos dias que se seguiram, a cidade passou a ter um gosto diferente. Uma inquietação crescia dentro dele. Estranhas notícias começaram a surgir, conspirações envolvendo algumas das pessoas mais poderosas da cidade. Com a água batendo em sua porta, ele não podia mais ignorar o aviso da mendiga. Intrigado e assustado, decidiu investigar. O que ele descobriria? O que se escondia nas sombras do seu luxo? E assim, emergência e incertezas misturaram-se na mente de Leonardo. Seria Aisha uma profeta ou uma lunática? À medida que o caos se desenrolava ao seu redor, ele percebeu que aquele cafezinho inocente poderia ser a chave para desvendar uma rede de traições. Percebeu também que os verdadeiros perigos não vinham apenas de fora, mas estavam muito mais perto do que imaginava. Dramaticamente ligado àquela mulher em situação de rua, ele começou a entender, elas ressoavam em sua mente como um eco insistentemente perturbador. O que ela teria querido dizer? Ele se permitiu ficar nervoso. A sensação de inquietação crescia a cada momento, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. No entanto, era a primeira vez em muito tempo que sentiu um misto de curiosidade e medo. Nos dias seguintes, enquanto a cidade girava ao redor de sua vida glamurosa, atentou sem querer em conversas ao seu redor. Um empresário, amigo de muitos anos, falava sobre um grande projeto que tinha. Havia algo sobre a forma como ele se movimentava, a tensão em sua voz que fez Leonardo balançar a cabeça. Justiça, até mesmo um suspiro, saía dos lábios do amigo. Mas ele não podia se deixar ser levado por essas ideias. Certa noite, uma gala esplêndida o aguardava. Ele estava cercado de sorrisos e flashes de câmeras, mas sua mente ainda vagava.
O barulho da festa se misturava ao seu pensamento inquieto. Foi então que ele avistou Aisha novamente no canto da sala. O vestido dela, antes simples, agora estava limpo, e o olhar sério parecia intensificado por toda a opulência ao seu redor. Subitamente, as luzes piscando avançaram e a música diminuiu. Como um filme em câmera lenta, todo o glamour ficou em segundo plano. Você precisa saber, disse Aisha, agora com uma firmeza que antes não tinha. As pessoas ao redor começaram a notar. Murmúrios surgiram e o ambiente ficou tenso. Leonardo hesitou. Não sabia se deveria ignorá-la novamente ou confiar em sua intuição. Ela se aproximou dele, os olhos ardendo com uma urgência. Se você não agir agora, perderá tudo. Esta festa esconde segredos e pessoas que não são o que parecem. O coração dele acelerou. Mas antes que pudesse responder, um tiro ecoou ao fundo. O barulho cortou o ar como uma lâmina. O pânico se instaurou. As pessoas começaram a gritar e se empurrar para a saída. Leonardo, paralisado, olhou para Aisha e viu um sorriso que não deveria estar ali. Era uma expressão que misturava triunfo e dor. Agora você entende, não é? Ela disparou e se afastou na multidão em pânico, deixado para trás um rastro de dúvidas. O caos tomou conta. Ele se virou, buscando a origem do disparo, mas a multidão o arrastava. E então, um conhecido, braço ferido e pálido, foi arrastado para o seu caminho. Leonardo, eles estão nos atacando. O amigo de negócios, aquele em quem confiava, caía aguado, manchando o chão de vermelho. Olhos fixos no amigo caído, o verdadeiro sentido das palavras de Aisha começou a se clarear em sua mente. A riqueza que o cercava não era apenas glamour, mas uma armadilha. Ele começou a questionar tudo. Era a confiança um jogo insensato? Ele estava perdido em intrigas que nunca imaginava. A noite que tinha tudo para ser perfeita transformou-se em um pesadelo. A verdade sobre sua vida e suas relações estava mais obscura do que ele poderia suportar. Aisha, ela tinha uma conexão com tudo isso. Por que voltou? O que sabia realmente? O que significava aquele sorriso nos lábios dela? Ele deveria segui-la, descobrir. Mas o tenso ambiente o forçava a decidir. Salvar um amigo ou buscar a verdade? O eco do tiro ainda não tinha se dissipado e uma nova mudança estava prestes a acontecer em sua vida. E, no fundo, ele sabia. Tudo o que ele tinha, tudo o que ele era, poderia estar em perigo. O barulho ensurdecedor do pânico formava um eco interminável, e a tensão no ar era palpável. Leonardo sentiu o coração acelerar em seu peito. Ele olhou para seu amigo caído, a expressão dele congelada em dor. O som do disparo ainda ecoava, mas havia algo mais. Uma agitação crescente que parecia vir de dentro da casa. Um ruído agudo que não era só o desespero das pessoas ao redor. Era um som que ninguém mais parecia ouvir. Ele se virou para olhar Aisha, mas ela já havia desaparecido na multidão correndo, como uma sombra que se esgueirava por entre os temores. Leonardo precisava agir, e rápido. Desviando-se do caos, ele agarrou o braço de seu amigo ferido, ajudando-o a se levantar. "Vamos sair daqui!" gritou, a voz quase perdida em meio aos gritos e correria. Mas o homem mal podia se mover. Seu rosto estava pálido e as mãos tremiam como folhas ao vento. As pessoas se apertavam na saída
e o pânico se espalhava como fogo em palha seca. Mais tiros? Leonardo não sabia. Tudo o que ele sentia era aquele nó na garganta, uma urgência incontrolável de escapar. Mas espreitando sua mente estava o que Aisha havia dito, alguma verdade escondida atrás de suas palavras. Quando ele finalmente conseguiu arrastar o amigo para fora da festa, um silêncio cortante o envolveu. Era como se o mundo ao redor tivesse sido silenciado, e ele tinha a sensação de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele olhou para o céu, agora em uma penumbra ameaçadora, como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração. Então, de repente, uma explosão de luz e sons. Um grupo de homens em ternos escuros surgiu do nada, cada um com uma arma em punho. Eles bloqueavam a saída, e os rostos de Leonardo e de seu amigo mudaram instantaneamente. Era a coisa mais próxima de um pesadelo que ele já tinha visto. As pessoas ao redor gritavam, mas tudo parecia distante, como se estivesse assistindo uma fita gravada. Um dos homens, o mais alto, com um olhar impiedoso, apontou para Leonardo. É você quem estamos procurando. As palavras eram um veneno, cortando o ar denso entre eles. Onde está Aisha? O tom era ameaçador. A voz grave! Leonardo sentiu o frio na espinha. Não sabia quem eram eles ou o que queriam de Aisha, mas a frase saltou para sua mente como um sinal. Eu não sei do que o Ai está falando. Leonardo gaguejou, seu cérebro tentando processar essa situação surreal. Mas a fúria nos olhos do homem crescia. Ele parecia conhecer mais sobre Leonardo do que ele mesmo sabia. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O homem ao seu lado, que parecia tão ferido e vulnerável, virou-se para ele com um olhar que Leonardo nunca esqueceria. Desculpe, Leonardo, mas eu não posso deixar que você descubra, murmurou. E quando Leonardo tentou entender, um brilho prateado cortou o ar. O amigo, aquele que ele pensava que era aliado, estava com uma faca na mão. Você sempre esteve envolvido. Me enganou. Leonardo não podia acreditar. Era um verdadeiro golpe do destino. Ele se sentiu traído, a dor cortando mais profundamente do que qualquer ferimento físico. Antes que pudesse reagir, uma série de explosões ecoaram em sua mente, e o mundo se desfez em uma nuvem de fumaça e destruição. Ele mal teve tempo para gritar. Todo o cenário se transformou em um filme de terror, e tudo girou como uma montanha russa desenfreada. A última coisa que viu foi Aisha passando entre as sombras, seus olhos iluminados pela luz da explosão, sorrindo. Um sorriso que misturava conhecimento e vitória, enquanto tudo à sua volta desmoronava. O que isso significava? A quem ele poderia confiar? As relações que ele pensava serem sólidas agora eram areias movediças. Ele estava perdido, prestes a ser engolido. E, nesse instante, a pergunta que ecoava em sua mente era mais aterrorizante do que qualquer bala disparada. O que realmente estava em jogo? O mundo à sua volta desmoronou em um turbilhão de pânico. Leonardo mal teve tempo de processar a traição do amigo. Instintivamente ele recuou, tentando encontrar uma saída entre as sombras que se debatiam diante dele. O olhar do homem que ele confiava agora ardia como carvão, e a cena se desenrolava em câmera lenta, enquanto as pessoas ao redor se afastavam de forma frenética. Ele girou, procurando em meio ao caos,
Claridade ofuscante de flashes de câmeras misturava-se ao som ensurdecedor de gritos. O cheiro de fumaça e pólvora invadia o ar. Enquanto tentava organizar seus pensamentos, uma figura surgiu entre as sombras. Era Aisha com a mesma determinação que a havia marcado antes. "Leonardo!" Ela gritou, e sua voz cortou o caos como uma faca. "Você precisa vir comigo." Mas antes que ele pudesse responder, um estrondo irrompeu. Uma explosão abalou o lugar, fazendo o chão tremer. Foi quando tudo mudou de novo. Uma cortina de fumaça se ergueu, transformando a visão de Leonardo em um mundo de sombras dançantes. Ele então viu algo que o paralisou. Uma mulher. Seu rosto iluminado pela luz da explosão parecia flutuar através da fumaça. Era Isabela, a ex-noiva de Leonardo. Ele a perdeu há anos, em uma mágoa que ecoava até hoje. E agora, ali estava ela, cercada pelo caos. "Isabela!" Ele sussurrou, incredulidade e alívio misturando-se dentro dele. Mas o olhar dela estava distante, tenso. "O que você está fazendo aqui?" Aisha empurrou Leonardo para o lado, mas ele se fixou em Isabela, sem saber se deveria correr em direção a ela ou fugir. Todo o seu ser gritava para proteger aquela que um dia foi seu amor. "Eles estão atrás de mim!" Isabela disse. A voz quase um grito. Ela olhou para os homens em ternos escuros, que agora se aproximavam, cercando-a. "Leonardo, eles querem o que me pertence. Você precisa deixá-la e ir com eles." A confusão tomou conta dele. O que ela queria dizer? O que tinha a ver com o que estava acontecendo? "Com quem eu estou falando? O que você sabe sobre tudo isso?" Ele estava desesperado. A sombra de seu passado envolvia ele como uma cobra. E cada resposta parecia mais distante. De repente, um tiro ecoou novamente, e Aisha saltou na frente de Leonardo, o corpo agora se tornando um escudo entre ele e o perigo. O olhar de preocupação nos olhos dela o atravessou como uma flecha. "Vá, não olhe para trás!" Ela gritou, e a determinação em sua voz o deixou paralisado. Um ímpeto de proteção e medo tomou conta de seu ser. E enquanto Aisha desviava a atenção dos homens, ele decidiu sussurrar uma promessa para Isabela. "Eu vou te encontrar. Não desista!" Mas, enquanto girava para correr, o caos mais uma vez se intensificou. Ele se perdeu na correria, mas as sombras de seu passado não se afastavam. Havia risos e gritos, mas a sensação de que estava em uma armadilha aumentava a cada passo. Como nó na garganta, ele viu Aisha ser puxada para a escuridão, um grito ecoando em seus ouvidos, enquanto, em meio ao desespero, a conexão entre os dois se tornava mais forte. O pânico o levou a um lugar que nunca imaginou que voltaria. A memória de Isabela e a verdade oculta sobre a traição do amigo se misturavam. E agora ele se via em um campo de batalha, onde o amor e a amizade estavam em jogo. E ali, na linha divisória entre os dois mundos, uma nova revelação começava a brotar. O que realmente estava em jogo era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Um estrondo atrás dele o fez voltar, e por um breve momento, suas visões se cruzaram novamente. Aisha estava lutando, tentando se desvencilhar. Em meio ao golpe de um dos homens, o que ele não podia prever era que Isabela também estava envolvida nesse jogo mortal, mas do lado oposto. A visão dela, agora iluminada de forma reveladora, o fez lembrar da antiga promessa de amor e lealdade, mas também da traição. Quando ele finalmente viu o que estava por trás do sorriso de Aisha, ficou paralisado. O que era um
toque de salvação agora parecia uma conexão mortal. Ele estava preso entre dois destinos, e a escolha que teria que fazer mudaria suas vidas para sempre. O barulho e o caos se tornaram um eco distante enquanto a realidade de sua situação se impunha. Nem tudo era como parecia, e o verdadeiro traidor poderia. A fumaça das explosões envolvia o ambiente, e a pressão em seu peito se intensificava, sob o peso da traição que acabara de descobrir. Isabela. Aquele era um nome que havia soado como um eco distante até agora. Mas ali, sob aquelas luzes de emergência e fichas de pânico, tudo parecia mais real e mais próximo do que um pesadelo. Ele olhou em volta. Aisha tentava se desvencilhar dos homens internos escuros. E aquele terror estava vivo, pulsando no ar. Ele sabia que precisava agir. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo ressoou. Era como se o próprio chão tivesse gritado. Ele viu um novo grupo de homens, mas não era apenas isso. Uma figura familiar surgiu no meio do tumulto. Era sua irmã, Camila, vestida de preto, mais pálida do que nunca. "Leonardo!" ela gritou, olhos arregalados, cheios de uma mistura de medo e urgência. A expressão dela era uma combinação de várias emoções, e ele não conseguia entender o que aquilo significava. "Camila, o que você está fazendo aqui?" O coração dele disparou. A última coisa que queria era vê-la ali, no meio daquele caos. "Você precisa sair! Eles estão vindo atrás de você!" Ela tomou a frente, olhando para os homens com uma intensidade que lhe congelou o sangue. Leonardo nunca vira tão ansiosa. O que estava acontecendo? Mas antes que pudesse resgatar mais uma resposta, uma onda de choque o atingiu. Foi quando um dos homens, em ternos escuros, com uma insígnia brilhante no bolso, se aproximou com um sorriso que não trazia nada de bom. "Camila, que surpresa deliciosa!" Ele tinha uma voz suave, mas as palavras cortavam como um punhal. "Sabia que você estaria aqui, querida. Achei que nós tínhamos um acordo", disse ele, movendo-se lenta e maliciosamente, como um predador se aproximando de sua presa. "Você não pode fazer isso!" Camila hesitou, os olhos dela se estreitando, refletindo já uma compreensão de que as coisas estavam... "Aisha não é o que parece. Ela faz parte disso tudo." As palavras dela estavam carregadas de uma revelação devastadora. Leonardo ficou chocado. "Como assim? Aisha? O que estava acontecendo? Você sempre confiou em pessoas erradas, não é?" O homem interno gargalhou, tirando proveito do desespero que circulava em volta dele. Aquela risada ecoou, misturando-se com os gritos da multidão. Leonardo não sabia mais quem eram os amigos e quem eram os inimigos. O tempo parecia ter parado. Tudo que ele conseguia enxergar eram sombras, e a cada palavra proferida, um novo pesadelo surgia. Sem pensar, Leonardo deu um passo à frente, decidindo confrontar a situação. "O que você quer dela?" perguntou, a voz firme, mas coração disparando. O homem sorriu, o olhar desafiador. "Queremos a verdade, Leonardo. E para isso, vamos precisar fazer algumas trocas." Antes que pudesse reagir, o homem deu um sinal. Das sombras, mais figuras armadas surgiram. Os olhos de Isabela mudaram, uma mensagem silenciosa passando entre eles.
Aisha estava em perigo, e agora Camila também. A revelação de que sua irmã estava envolvida de alguma forma nesse passeio traiçoeiro o deixou sem chão. O coração de Leonardo estava dilacerado. A urgência e a angústia se misturavam numa montanha russa emocional. Ele não sabia como se proteger ou proteger aqueles que lhe eram caros, mas a certeza de que algo muito, muito pior estava à frente o paralisava com o terror. E enquanto as rodas do destino giravam, um pensamento ecoou em sua mente. Era apenas o começo da verdadeira cruzada que se desenrolaria. O que mais ele ainda iria descobrir? Leonardo estava paralisado, perdido entre o caos, quando algo extraordinário aconteceu. A fumaça das explosões envolvia o ambiente e a pressão em seu peito se intensificava sob o peso da traição que acabara de descobrir. Isabela. Aquele era um nome que havia soado como um eco distante até agora. Mas ali, sob aquelas luzes de emergência e fichas de pânico, tudo parecia mais real e mais próximo do que um pesadelo. Ele olhou em volta. Aisha tentava se desvencilhar dos homens internos escuros, e aquele terror estava vivo, pulsando no ar. Ele sabia que precisava agir, mas antes que pudesse se mover, um estrondo ressoou. Era como se o próprio chão tivesse gritado. Ele viu um novo grupo de homens, mas não era apenas isso. Uma figura familiar surgiu no meio do tumulto. Era sua irmã, Camila, vestida de preto, mais pálida do que nunca. "Leonardo!" ela gritou, os olhos arregalados, cheios de uma mistura de medo e urgência. A expressão dela era uma combinação de várias emoções, e ele não conseguia entender o que aquilo significava. "Camila? O que você está fazendo aqui?" O coração dele disparou. A última coisa que queria era vê-la ali, no meio daquele caos. "Você precisa sair." "Eles estão vindo atrás de você." Ela tomou a frente, olhando para os homens com uma intensidade que lhe congelou o sangue. Leonardo nunca a vira tão ansiosa. O que estava acontecendo? Mas antes que pudesse resgatar mais uma resposta, uma onda de choque o atingiu. Foi quando um dos homens, em ternos escuros, com uma insígnia brilhante no bolso, se aproximou com um sorriso que não trazia nada de bom. "Camila, que surpresa deliciosa!" Ele tinha uma voz suave, mas as palavras cortavam como um punhal. "Sabia que você estaria aqui, querida. Achei que nós tínhamos um acordo", disse ele, movendo-se lenta e maliciosamente, como um predador se aproximando de sua presa. "Você não pode fazer isso." Camila hesitou, os olhos dela se estreitando, refletindo já uma compreensão de que as coisas estavam muito além do que imaginava. E naquele momento, tudo tornou-se um emaranhado de emoções. A dor da traição, as revelações de Aisha, a presença inesperada de Isabela, tudo começava a se juntar. "Você não faz ideia, irmão, do que ela realmente é", Camila continuou, agora com a força de quem sabe que a verdade precisa ser dita. "Aisha não é o que parece. Ela faz parte disso tudo." As palavras nela estavam carregadas de uma revelação devastadora. Leonardo ficou chocado. "Como assim? Aisha, o que estava acontecendo?" "Você sempre confiou em pessoas erradas, não é?" O homem interno gargalhou, tirando proveito do desespero que circulava em volta dele. Aquela risada ecoou, misturando-se com os gritos da multidão. Leonardo não sabia mais quem eram os amigos e quem eram os inimigos. O tempo parecia ter parado.
tudo que ele conseguia enxergar eram sombras, e a cada palavra proferida, um novo pesadelo surgia. Sem pensar, Leonardo deu um passo à frente, decidindo confrontar a situação. "O que você quer dela?" perguntou, a voz firme, mas o coração disparando. O homem sorriu, o olhar desafiador. "Queremos a verdade, Leonardo. E para isso, vamos precisar fazer algumas trocas." Ele então apontou para Aisha, que lutava para se soltar. "Ela é a chave para tudo isso. E agora você precisa decidir entre sua irmã ou a mulher que pode acabar com o que planejamos." A palavra troca pareceu ressoar no ar como um trovão. Leonardo sentiu seu estômago embrulhar. Aisha, uma traidora? Mas antes que pudesse processar tudo, os seguranças do homem interno cercaram Aisha, ameaçando-a. E a verdade, naquele instante, parecia muito mais obscura do que jamais imaginou. Foi quando Camila, cheia de desespero, finalmente gritou: "Não, não pode ser verdade! Aisha, você mentiu pra gente!" A cada palavra que saía de sua boca, o ar ficava mais pesado. Leonardo se virou e viu o olhar de Aisha, que, durante tanto tempo, havia parecido confiante e forte. Agora, os olhos dela estavam cheios de uma mistura de vergonha e desespero. O caos se espalhou ao redor deles, mas tudo que Leonardo conseguia ouvir era o eco daquela única frase: "Aisha, você mentiu pra gente." O espelho da dor e do medo refletia no olhar da mulher, que até então havia sido sua salvadora. Ele não sabia o que acreditar. Além do tumulto, o rosto de Isabela estava nublada com emoções contraditórias, o que apenas aumentava sua confusão. "Leonardo!" Camila chorou, puxando-o para mais próximo. "Eles não estão aqui só por causa de Aisha. Eles querem algo maior. E você está no meio disso." A voz dela continha um aviso e uma urgência que o fez despertar para a realidade. E enquanto tudo acontecia ao seu redor, ele percebeu, de repente, que havia uma verdade muito mais profunda a ser revelada. O que começou como um simples aviso de uma mendiga, agora era uma rede de mentiras. Famílias emaranhadas e destinos entrelaçados. E no centro disso tudo estava ele, mais perdido do que nunca. Finalmente, uma explosão de raiva estourou dentro dele e Leo gritou: "Chega! Já estamos todos nessa por sua causa, Aisha. Se você realmente nos traiu, então você é a razão de tudo isso." A reação de Aisha foi instantânea. Sua expressão de dor se transformou em um olhar de desprezo profundo. O homem interno sorriu ao ver a confusão, seus olhos brilhando, como se ele tivesse ganho. Leonardo percebeu que a batalha que travava era só um começo. Cada escolha teria suas consequências, e o que ele pensava que era seguro. E naquele momento, diante de Aisha, Camila e Isabela, ele percebeu que a verdadeira batalha ainda estava por vir. A pergunta crucial estava ali, cravada em seu peito: quem ele realmente poderia confiar? Antes que pudesse se decidir, a tensão estourou mais uma vez. Os homens se aproximaram, prontos para libertar a verdadeira força por trás daquela noite. E tudo que Leonardo sentiu foi um frio aterrorizante atravessando sua espinha. O jogo estava apenas começando. Leonardo estava paralisado, perdido entre o caos, quando tudo ao seu redor pareceu congelar por um instante, como se o universo estivesse esperando para ver o que ele faria. A tensão preenchia o ar, e os homens internos escuros avançavam, cercando Aisha, enquanto suas palavras cortantes ainda pairavam. O desespero tomava conta dele, e seu coração batia descompassado.
Ele não podia acreditar que tudo poderia desabar ali, na frente dele. Eu não vou deixá-los levar você. Aisha! Gritou, movendo-se instintivamente para protegê-la. Mas as palavras dela ecoavam em sua cabeça, fazendo seu estômago revirar. Quem era realmente Aisha? Ele se lembrava do olhar penetrante dela. Mas o que isso significava agora? E ainda havia Camila, sua irmã, cujo rosto estava contorcido de medo. Enquanto a confusão se intensificava, a figura do homem interno se aproximou, um sorriso cínico em seus lábios. Você deve escolher, Leonardo, Aisha ou sua irmã. Ele disse, a voz suave, mas as palavras pesadas como chumbo. Leonardo olhou para Camila e depois para Aisha. O que era mais importante? O que ele realmente sabia sobre cada uma delas. Camila, parecendo mais decidida do que nunca, falou: eles não são apenas ameaças, estão no meio de tudo isso. Você precisa entender. Aisha, ela esconde algo que pode mudar tudo. A intensidade em sua voz ressoava, mas Leonardo se sentia perdido em um mar de incertezas. Então algo estourou. O homem interno levantou a mão como se desse uma ordem, e um grupo de capangas avançou para Aisha. Mas antes que pudessem tocar nela, uma explosão irrompeu ao fundo, engolindo a sala em uma nuvem de fumaça e escombros. O caos transformou-se em pânico. Gritos e risadas nervosas se misturaram, enquanto as pessoas tentavam escapar. Leonardo mal conseguia ver, mas sentia a pressão do ambiente apertando-o, quase sufocando. Corram! Gritou Aisha, sua voz lutando para se fazer ouvir no clamor. Seus olhos brilhavam, cheios de uma determinação que ele nunca imaginou que ela tivesse. E quando a fumaça se dissipou, uma figura apareceu de trás dos destroços. Era Isabela, mas não parecia a mesma mulher que ele conhecia. Seus olhos refletiam uma intensidade que fazia gelo no sangue de Leonardo. Leonardo! Ela gritou, mas o som da voz dela soou diferente, mais distorcido. Aisha tem que morrer. Você não entende. Ela é a razão de tudo isso. O choque foi como uma lâmpada acendendo em sua cabeça. Como assim? Como ela pôde dizer isso? O tempo pareceu parar quando Leonardo olhou de Isabela para Aisha. A expressão de Aisha era de dor pura. Ele percebeu que algo profundo e sombrio estava em jogo. O que você quer dizer com isso? Ele questionou, sentindo uma raiva descontrolada crescer dentro dele. Mas antes que pudesse responder, Camila deu um passo à frente, a angústia se espalhando pelo seu rosto. Isabela tá certa! Você não sabe o que está envolvido, Leonardo. Aisha não é apenas uma mulher em perigo. Ela é a chave para um segredo que pode destruir tudo que pensamos saber. Nesse instante, tudo fez sentido de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Aisha, daquela forma enigmática, havia estado manipulando tudo desde o início. O mundo ao redor encolheu e Leonardo se viu diante de uma escolha que poderia mudar seu destino. Ele estava preso entre as mulheres que lhe eram mais caras. O que era real? E enquanto tentava decidir, uma nova explosão iluminou o espaço, fazendo figurantes e capangas voarem pela sala. Ele olhou e, de repente, percebeu algo. Aisha estava de pé, sorrindo, mas não era um sorriso de felicidade. Era algo más. No fundo de seu olhar havia um relance que fazia parecer que ela estava se divertindo com tudo aquilo.
Ele sentiu um frio profundo atravessar seu corpo. O que era isso? What's more escondendo was calma. You thought was a sorry life, but none of it. Even what's more, Aisha ou Lorenga, e agora ou nunca. Mas antes que pudesse raciocinar, a escolha lhe foi subtraída, ou da maneira mais cruel possível, um novo aliado surgir entre as sombras, e a cena que se desdobrava prometia mudar tudo irremediavelmente. Um grito ecoou, um novo ameaçador eco reverberou nas paredes enquanto a realidade, tão cuidadosamente construída, se despedaçava. E no centro daquele turbilhão, Leonardo se deixou levar pela dúvida de que a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que ele descobrira sobre Aisha não era o que ele imaginava. E, com um aperto no peito, ele entendeu que tudo que tinha e todos que amava estavam, de fato, em maior perigo do que jamais sonhara. A fumaça ainda pairava no ar, quando a figura do homem interno avançou em direção a Aisha com um sorriso astuto. Você só pôde ter certeza da sua escolha agora, Leonardo, ele disse, a voz suave, mas cortante. E parece que o tempo acabou para você. Leonardo sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando a urgência do momento. O que realmente estava em jogo? Aisha? Camila? Isabela? Ele olhou para elas, suas expressões misturadas entre medo e determinação. E no fundo, a sensação de que havia algo muito mais profundo, sombrio, começava a alcançar a superfície. Isso não era só uma questão de vida ou morte. Era uma questão de confiança. Não a leve! Ele gritou, os olhos fixos na figura sinistra se aproximando. Um sentimento profundo de proteção se acendeu dentro dele, mesmo em meio ao caos. Ele não podia deixar isso acontecer. Aisha não é uma ameaça, ela é uma vítima. Mas suas palavras pareciam apenas ecoar em um abismo. Nesse momento, a explosão rangente de risadas tirou todos do compasso. O homem interno inclinou a cabeça, um olhar sarcástico brilhando em seus olhos. Vítima, você realmente acha que ela não sabe de nada? O que você tem à frente, Leonardo, é apenas o começo. Antes que pudesse processar aquelas palavras, um barulho alto cortou o ar. Um truque de mágica ou uma fumaça de efeito poderia ser a última coisa que ele viu, mas era a verdade que estava prestes a se revelar. Aisha, diante dele, sorriu. Um sorriso cálido que, em questão de segundos, virou um olhar triunfante. Sinto muito, Leonardo. Ela disse, sua voz tranquilizadora, que agora soava grotesca. Mas eu sou muito mais do que você imagina. As peças começaram a se encaixar de uma maneira que ele nunca tinha previsto. A fumaça começou a se dissipar, e como se o tempo estivesse girando, ele percebeu que estavam todos cercados. Mas pelo quê? A verdade. Aisha não era apenas uma mulher que tinha avisado. Ela era parte do plano maior, o plano que tinha causado tanto sofrimento. E tudo, absolutamente tudo, fez sentido em um instante. A coragem que ela sempre exibira, as mensagens ocultas, a entonação de suas palavras. Você me enganou! Ele gritou, a traição queimando em sua garganta. Uma dor profunda o envolveu como um véu pesado. O que ela havia feito? Camila e Isabela trocaram olhares, cada uma buscando resposta nos olhos da outra. Dentro de Leonardo, o pânico tomou conta. Ele olhou novamente para Aisha, que agora estava cercada pelo homem interno e seus capangas.
a confiança emanando dela. Por que você fez isso? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Por que nos enganou? Aisha se virou lentamente para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que fez seu sangue gelar. Você não pode entender. Leonardo! Eu estava presa, assim como você. É hora de despertar e ver a verdade. Você sempre esteve no meio disso e agora está prestes a entender o que realmente está em jogo. O homem ao seu lado acenou e uma porta se abriu em meio à fumaça. Do outro lado, um grupo de figuras se aproximou, cada uma emanando uma presença intimidadora. Ele reconheceu alguns deles. Eram aliados estranhamente conhecidos, aqueles que ele pensou que eram amigos. O coração dele afundou. Não! Isso não pode estar acontecendo! E enquanto as sombras se aproximavam, a única coisa que ainda parecia clara para Leonardo era que os fundamentos de sua vida, tudo em que havia acreditado, tudo que o cercava, estava desmoronando. A verdade que Aisha revelava não era apenas devastadora, era uma revelação chocante que tinha o poder de se espalhar como um fogo incontrolável. Naquele momento, enquanto as paredes pareciam se fechar e a realidade girava, ele entendeu que o maior desafio não era mais Aisha ou os homens em torno dela. Era a revelação de sua própria vida, à mercê das manipulações de pessoas em quem ele havia confiado. E tudo o que ele queria saber agora era o que mais estava escondido sob essa teia de mentiras. Estava ele mesmo dentro de uma cilada? O desespero foi cortante, mas a urgência crescia. Ele não podia parar agora. Algo, ou melhor, alguém, estava prestes a mudar o rumo de tudo e ele precisava descobrir o que era. O que mais estava prestes a ser revelado? O que doía mais? Confiar ou perder a esperança? A fumaça ainda pairava no ar quando a figura do homem interno avançou em direção a Aisha com um sorriso astuto. Você só pôde ter certeza da sua escolha agora, Leonardo. Ele disse, a voz suave, mas cortante. E parece que o tempo acabou para você. Leonardo sentiu seu coração disparar, cada batida ecoando a urgência do momento. O que realmente estava em jogo? Aisha? Camila? Isabela? Ele olhou para elas, suas expressões misturadas entre medo e determinação. E no fundo, a sensação de que havia algo muito mais profundo, sombrio, começava a alcançar a superfície. Isso não era só uma questão de vida ou morte. Era uma questão de confiança. Não a leve, ele gritou, movendo-se instintivamente para protegê-la. Mas as palavras dela ecoavam em sua cabeça, fazendo seu estômago revirar. Quem era realmente Aisha? Ele se lembrava do olhar penetrante dela. Mas o que isso significava agora? E ainda havia Camila, sua irmã, cujo rosto estava contorcido de medo. Enquanto a confusão se intensificava, a figura do homem interno se aproximou, um sorriso cínico em seus lábios. Você deve escolher, Leonardo. Aisha ou sua irmã? Ele disse, a voz suave, mas as palavras pesadas como chumbo. Leonardo olhou para Camila e depois para Aisha. O que era mais importante? O que ele realmente sabia sobre cada uma delas? Camila, parecendo mais decidida do que nunca, falou. Eles não são apenas ameaças. Estão no meio de tudo isso. Você precisa entender. Aisha, ela esconde algo que pode mudar tudo. A intensidade em sua voz ressoava, mas Leonardo se sentia perdido em um mar de incertezas. Então, algo estourou. O homem interno levantou a mão como se desse uma ordem, e um grupo de capangas avançou para Aisha.
Mas antes que pudessem tocar nela, uma explosão irrompeu ao fundo, engolindo a sala em uma nuvem de fumaça e escombros. O caos transformou-se em pânico. Gritos e risadas nervosas se misturaram enquanto as pessoas tentavam escapar. Leonardo mal conseguia ver, mas sentia a pressão do ambiente apertando-o, quase sufocando. "Corram!" gritou Aisha, sua voz lutando para se fazer ouvir no clamor. Seus olhos brilhavam, cheios de uma determinação que ele nunca imaginou que ela tivesse. E quando a fumaça se dissipou, uma figura apareceu de trás dos destroços. Era Isabela, mas não parecia a mesma mulher que ele conhecia. Seus olhos refletiam uma intensidade que fazia gelo no sangue de Leonardo. "Leonardo!" ela gritou, mas o som da voz dela soou diferente, mais distorcido. "Aisha tem que morrer. Você não entende. Ela é a razão de tudo isso." O choque foi como uma lâmpada acendendo em sua cabeça. Como assim? Como ela pôde dizer isso? O tempo pareceu parar quando Leonardo olhou de Isabela para Aisha. A expressão de Aisha era de dor pura. Ele percebeu que algo profundo e sombrio estava em jogo. "O que você quer dizer com isso?" ele questionou, sentindo uma raiva descontrolada crescer dentro dele. Mas antes que pudesse responder, Camila deu um passo à frente, angústia se espalhando pelo seu rosto. "Isabela está certa. Você não sabe o que está envolvido, Leonardo. Aisha não é apenas uma mulher em perigo. Ela é a chave para um segredo que pode destruir tudo o que pensamos saber." Nesse instante, tudo fez sentido de uma forma que ele nunca tinha previsto. A fumaça começou a se dissipar, e como se o tempo estivesse girando, ele percebeu que estavam todos cercados. Mas pelo quê? A verdade! Aisha não era apenas uma mulher que tinha avisado. Ela era parte do plano maior, o plano que tinha causado tanto sofrimento. A sombra da traição e da manipulação envolveu Leonardo. "Aisha, você mentiu pra gente!" Ele gritou, a dor queimando em sua garganta. Uma dor profunda o envolveu como um véu pesado. O que ela havia feito? Camila e Isabela trocaram olhares, cada uma buscando resposta nos olhos da outra. Dentro de Leonardo, o pânico tomou conta. Ele olhou novamente para Aisha, que agora estava cercada pelo homem interno e seus capangas, a confiança emanando dela. "Por que você fez isso?" ele perguntou, a voz quase um sussurro. "Por que nos enganou?" Aisha se virou lentamente para ele, os olhos brilhando com uma intensidade que fez seu sangue gelar. "Você não pode entender, Leonardo. Eu estava presa, assim como você. É hora de despertar e ver a verdade. Você sempre esteve no meio disso." Ele reconheceu alguns deles. Eram aliados estranhamente conhecidos, aqueles que ele pensou que eram amigos. O coração dele afundou. Não, isso não pode estar acontecendo. E enquanto as sombras se aproximavam, a única coisa que ainda parecia clara para Leonardo era que os fundamentos de sua vida, tudo em que havia acreditado, tudo que o cercava, estava desmoronando. A verdade que Aisha revelava não era apenas devastadora. Era uma revelação chocante que tinha o poder de se espalhar como um fogo incontrolável. E naquele momento, ao lado de Aisha, uma figura conhecida finalmente passou pela fumaça. Era seu pai, mas não o pai amoroso que ele lembrava. E aos poucos, a verdade se desdobrou como um truque cruel. "Leonardo, eu sou o verdadeiro motivo de tudo isso", disse ele,
com um sorriso que não se encaixava nas circunstâncias. A continuação disso deixou Leonardo paralisado. O que ele sabia sobre sua família era apenas uma fachada. A conexão entre Aisha e seu pai se tornou clara. Ambos estavam ligados a um passado obscuro que ele desconhecia. Ele entendeu, em um instante agonizante, que sua vida inteira havia sido um jogo de poder. E agora ele estava no centro dele. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? O nó na garganta se apertou. O chão sob seus pés começou a oscilar. E ele se viu em uma encruzilhada ainda mais aterradora do que antes. O jogo estava apenas começando e as peças que ele pensava ter se encaixado estavam prestes a se mover de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Leonardo estava paralisado. O choque das revelações ecoava em sua mente, misturando o horror e a confusão. O homem interno, agora ao lado de seu pai, olhava-o como quem observa um espetáculo. A tensão ao redor era palpável. Camila e Isabela estavam ali, seus rostos refletindo uma mistura de medo e determinação. Mas o que mais o cercava era a traição. A única coisa clara era que o jogo havia mudado de forma devastadora. Você nunca conseguiu ver, não é? Aisha disse, um leve sorriso de triunfo nos lábios. Eu sou parte de um plano muito maior. Você estava tão preso na sua bolha de riqueza que não percebeu as conexões ao seu redor. Suas palavras cortavam como uma faca. E Leonardo sentiu sua confiança desmoronar. Ele olhou para Camila e Isabela, sem saber em quem confiar. Um grito irrompeu do fundo do salão. As sombras pareciam avançar e a confusão aumentava à medida que pessoas lutavam para escapar. A fumaça começava a encobrir tudo. Leonardo olhou para Aisha novamente, vendo a verdade em seus olhos. Ele percebeu que não podia julgá-la sem entender todo o contexto. A dor da traição era intensa, mas havia ainda um fragmento de esperança, uma centelha de que talvez ainda houvesse um caminho. Eu sei o que estou fazendo, disse Aisha, a voz firme. Você precisa ver a verdade, Leonardo. Não é apenas sobre nós, é sobre muito mais. E naquele instante, a determinação dela pareceu contagiar a atmosfera ao redor. Leonardo hesitou, seus sentimentos conflitantes lutando dentro dele. Leonardo! Camila gritou, pondo a mão sobre o seu braço. Precisamos sair agora! Eles estão vindo! Mas ele encarou o pai, que agora se colocava entre eles e a saída. O olhar frio e calculado trazia a realidade brutal à tona. A ideia de se mover contra ele o fazia tremer. No entanto, algo dentro dele despertou. Você não vai nos prender! A coragem fluiu de sua boca como um grito de batalha. Ele avançou em direção ao pai, a dor da traição doendo, mas a determinação em si mesmo superando o medo. Você não vai controlar mais minha vida. Os capangas começaram a se mover, mas o tempo parecia esticar enquanto as emoções tumultuadas de Leonardo convergiam. Ele percebia que não era apenas sua vida que estava em jogo. Era a própria essência de quem ele era. A justiça estava ao alcance, mas a luta prometia ser devastadora. O homem interno olhou para Aisha com expressão de desdém. Você acha que isso vai acabar bem? Você realmente acredita que pode mudar algo? Aisha encarou-o, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Sim, e você vai descobrir isso da pior maneira. Ela avançou
e em um movimento rápido, seus aliados emergiram das sombras, prendendo os capangas do homem interno. O caos se transformou em movimento, e Leonardo, Camila e Isabela encontraram uma saída. Eles correram em direção à saída, deixando o passado para trás, mas levando consigo o peso da traição e a necessidade de entender as verdades reveladas. Nós precisamos falar, entender tudo isso, disse Camila, aninhando-se em um abraço fraterno. Enquanto a cidade se tornava uma sombra atrás deles, Leonardo olhou para Aisha. Algo havia mudado. O que eram desencontros e manipulações agora carregavam a promessa de um novo começo. Ele sabia que o que vinham enfrentando os uniria em um laço indissolúvel, mas havia muito mais a ser descoberto. E ele estava determinado a enfrentar qualquer desafio pela verdade. E com o coração acelerado e a adrenalina pulsando em suas veias, eles deixaram o passado para trás, prontos para enfrentar o desconhecido sempre juntos. Os verdadeiros vínculos que foram tecidos nas trevas agora reluziam com uma nova luz. Agora, pessoal, este é o momento para você se inscrever imediatamente no canal e não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é essencial e só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos nessa!